Saudações a todos os que gostam da transdisciplinaridade. Para aqueles que não me conhecem, eu sou Ivan Guerrini, eu sou formado em Física, fiz minha graduação em Física, meu mestrado em Energia Nuclear, Agricultura, meu doutorado em Solos e Plantas, meus 2 períodos de pós-doutorado em Física aplicada a sistemas vivos, trabalhando com teoria do caos, teoria sistêmica, geometria fractal. Eu tenho física quântica no meu currículo. Eu fui professor da Unesp por 38 anos. Faz pouco mais de 6 anos que me aposentei e continuo dando as minhas aulas, cursos de física quântica aplicada na saúde, cursos de essências florais, cursos de astrologia arquetípica. Faço a integração de conhecimentos com a espiritualidade de uma forma muito mais ampliada, sem dogmas, né? Trabalhei com saúde integrativa nos últimos 10, 12 anos do meu período ativo na Unesp, no Departamento de Saúde Coletiva da Faculdade de Medicina, e sempre trabalhei com essa interface de conhecimentos. Interface de conhecimentos que tempos atrás, 20, 30 anos atrás, a gente chamava de interface entre ciência e religião, que é um jeito que o Descartes usou para falar disso. Mas hoje a gente vê que isso é multifacetário, tem uma visão muito além do simples nome de ciência e religião. A gente pode usar o termo transdisciplinar, que é um termo usado desde 94, na Carta da Transdisciplinaridade, sempre usei muito isso. Sempre fiz muito trabalho de extensão universitária e hoje eu sou palestrante, eu ofereço cursos de ciência integrativa, de saúde integrativa, de astrologia arquetípica, de aplicações da física quântica, de abordagem transdisciplinar na educação. Essa interconexão e interligação de conhecimentos é o que eu mais gosto de fazer. Sou escritor também, tenho um novo livro saindo agora, pertinho do Carnaval, talvez um pouco antes, um pouco depois. O título está aqui na minha frente, é Como as Conexões Quânticas Auxiliam na Busca da Saúde Integral. Esse livro foi escrito junto com Tarsila Galvão Domeni e o subtítulo do livro é As Bases Científicas da Terapia Floral e de Outras Terapias Sutis. Nós estamos no início do ano 2020, esse ano fecha a segunda década do século XXI, portanto é extremamente significativo. Eu estou muito feliz com o lançamento desse novo livro e hoje eu estou aqui fazendo uma gravação sobre, principalmente, a astrologia arquetípica, respondendo a perguntas de vários clientes, de vários alunos, ex-alunos, colegas, que têm essa inquietação e me fazem essa pergunta, né? Por que fazer uma leitura de mapa astral? O que é isso, né? Porque você é um físico de formação, um acadêmico de tantos anos de trabalho, fazendo toda a sua carreira acadêmica, trabalha hoje com astrologia arquetípica. E por que eu deveria ou poderia fazer uma leitura de mapa astral? O que isso me ajuda, né? Em que isso me ajuda? Muito bem. Bom, eu sempre gostei dessa interface de conhecimentos, né? Veja, a ciência clássica que nós usamos em todos os cursos, sem exceção, e eu diria que mais de 90% desses cursos usa a ciência clássica, sejam cursos de áreas chamadas duras ou de áreas moles, né? De ciências exatas ou de ciências sociais, algo assim, ou de ciências da saúde, seja como for, todas elas têm um embasamento da ciência clássica que foi desenvolvida mais ou menos nos séculos XVI e XVII. Os arautos dessa ciência clássica estavam na matemática, na física, que são considerados os pilares da ciência, né? Estavam lá o Galileu, estavam lá o Newton, né? Isaac Newton,
estava lá o Francis Bacon, estava lá o Copérnico, enfim, esses cientistas, que eram filósofos, na verdade, eles estruturaram aquilo que ficou conhecido como ciência clássica, e isso se propagou, isso avançou os séculos XVII, XVIII, XIX, XX, XXI também. Né? Os cursos de graduação hoje são dados baseados na ciência clássica, de uma forma geral. Né? Claro que tem alguns cursos que conseguem colocar, que conseguem inserir os avanços das ciências do século XX. Os avanços das ciências do século XX não foram simplesmente técnicas novas, foram mudanças radicais de pensamento e de se olhar para a vida, para o mundo. Então, mexeu com a base, com a estrutura, mexeu com a estrutura que tinha sido elaborado lá nos séculos XVI, XVII. Então, mexeu com a epistemologia, com a estrutura do conhecimento, a formação do conhecimento, com a ontologia, com a visão que eu tenho do mundo, o que é o mundo, como é o mundo. Bom, então não dá para falar que nós vamos fazer física quântica, por exemplo, usando a metodologia clássica. Física quântica, com ponto de vista clássico, não transdisciplinar, é uma coisa utópica, é uma coisa irreal, ela inexiste. Muitos insistem em fazer isso, né? Na verdade, muitos fazem isso. Colegas meus físicos fazem isso, eles querem entender a física quântica com a cabeça clássica. Isso é impossível. Isso é impossível. Se for entender o significado do que é a física quântica, porque ela mexeu com a visão de mundo, isso fica impossível. Então, os cientistas clássicos, vários dos meus colegas, por exemplo, que estão na ativa na universidade, que escrevem em blogs, que escrevem na internet, e dizem que todo mundo que mexe com física quântica, que não é do jeito deles, está errado, que é pseudociência, isso é o jeito deles de pensar. Isso não é uma verdade única. Aliás, ninguém tem verdades únicas, né? A minha visão, por exemplo, é a minha visão, que é emergente. Essa visão minha, por exemplo, ela emerge de toda a estrutura que eu tenho, de base científica, social, política, religiosa, familiar, e emerge essa visão de mundo que eu tenho hoje. Okay? Então, os filósofos são assim. Quando você aceita uma visão de um filósofo A, muitas vezes você está jogando fora a visão do filósofo B. Muitas vezes você tem que fazer escolhas entre a visão de um e de outro. Quando a gente faz ciência, e a gente normalmente faz essa ciência clássica, a gente está comprando, mesmo sem saber, a visão dos filósofos clássicos que estiveram ali elaborando essa estrutura da ciência clássica dos séculos XVI e XVII. Ninguém verbaliza isso, ninguém fala isso, ninguém vai dar uma aula de biofísica, de bioquímica, de farmaco, de botânica, de genética, num curso qualquer, e fala assim, olha, nós estamos usando as ideias de Isaac Newton, de Galileu Galilei, ou de Francis Bacon. Ninguém diz isso, mas usa-se esse patamar de conhecimento que vem estruturado em todos esses séculos aí. Que, na verdade, não é muita coisa, são 350 anos aproximadamente. O que eu gosto de fazer, e o que eu faço, e o que eu escrevo, por exemplo, o que está nesse livro que vai sair daqui a pouco, é juntar conhecimentos. Usar a ciência clássica, sim, mas usar também os conhecimentos que vieram de várias tradições dos seres humanos. Nós estamos aqui na Terra há 300 anos, 400 anos. Nós estamos aqui na Terra há milênios. Há controvérsias sobre desde quando estamos aqui, mas não importa, estamos há milênios aqui. Então, comparar, de querer dizer que só vale aquilo que foi estruturado na ciência clássica de 300, 400 anos para cá é muito pouco. Então, o que nós queremos fazer é uma junção, uma interligação de conhecimentos com as várias tradições, conforme o filtro que cada um tem, conforme o gosto, o sabor, aquilo que encanta, aquilo que apaixona,
aquilo que move cada um, cada cientista, cada pensador. E eu sou um pensador. Na medida do possível, um livre pensador que se engaja em veias culturais ou veias educacionais ou linhas de pensamento que mais se adaptam àquilo que eu estou vivendo e vendo e sentindo e sendo. Palavras bem filosóficas, né? Pois é, tudo isso para chegar no ponto de falar por que fazer uma leitura de mapa astral, né? Muito bem. Primeiro ponto é assim, depois dessa introdução mais teórica um pouco, é assim, você precisa gostar da vida. Por que precisa gostar da vida? Porque você vai descobrir numa leitura de mapa astral o que o divino, seja ele qual for, esse Deus que você concebe, tenha a roupa, a cor, a idade, o olhar, a fachada, que ele tiver. Esse divino da natureza quer que você seja um ser semelhante a ele. Nós temos em várias tradições espirituais a frase de que o ser humano tem a semelhança do divino. Tá? Cada um sabe aí, se lembra aí das frases que lhe vêm à cabeça nesse momento quando eu digo isso. Então, quando você se ajusta a isso que o divino quer, você vira um ser humano melhor. Você passa a compreender melhor esses desígnios, que incluem todo tipo de conhecimento, qualquer tipo de conhecimento. A ciência clássica, sim. As tradições espirituais antigas, sim. Mas também a ciência do século XX, mas também a física quântica, mas também a teoria do caos, os efeitos borboleta, os sistemas complexos que somos, que as grandes descobertas que estão acontecendo hoje, essas 2 décadas de século XXI. Tudo isso faz parte de um conjunto muito grande de conhecimentos. Na minha visão, também sou astrólogo, tenho formação em astrologia, em cursos feitos aqui no Brasil e fora. Na visão que eu tenho de astrologia, a gente usa a astrologia para descobrir melhor esse caminho, essa jornada, usando qualquer tipo de conhecimento. A astrologia, quando usada de uma forma clássica ou determinística, na minha visão, serve muito pouco, quase nada. Ela vira um horóscopo de jornal, de revista, de televisão e de rádio, onde você ouve: você é do signo tal, hoje então você vai ter um dia de sorte ou um dia de azar. Hoje a sua cor melhor é azul púrpura. Coisas assim que não tem nada a ver, mas que o povão gosta. Leitura de mapa astral não é para essa pessoa. Não é feito para essa pessoa. Não com o conjunto de conhecimentos que nós temos e que nós queremos oferecer. Não. Pelo menos comigo, não. Então, eu tenho meu Mercúrio em Leão, em trígono com a minha Lua em Sagitário. Para quem entende um pouquinho de astrologia, sabe. É fogo com fogo em trígono, sendo que Mercúrio ainda é o regente do meu mapa, né? Porque ele rege meu ascendente, Gêmeos. Eu sou uma pessoa otimista. Eu olho para um mapa querendo indicar, ou saber, ou conhecer o que tem de mistério para falar para aquela pessoa, ou se for para mim mesmo, para eu saber o que é bom eu fazer e o que não é bom eu fazer. O divino está dentro de mim. O divino que respira naquela planta, naquela flor bonita que está ali fora, está dentro de mim. Nós somos um só. Eu e aquela planta, eu e aquela flor, eu e aquela árvore que eu abraço, somos um. Eu e o Pai somos um. Não é à toa que Jesus falou isso através do discípulo mais amado e mais sensível, que é o Evangelho de João. É preciso fazer uma interligação, uma interconexão de conhecimentos. Muito bem.
para quem eu indicaria fazer leitura de mapa? Quem está numa fase de grandes mudanças e está meio perdido. Quando que você está numa fase de grandes mudanças e está meio perdido? Muitas vezes na vida. A vida não é linear, não é. Isso é uma crença, isso é um dogma falso que nos foi colocado que, porque a gente mede a idade cronológica linearmente, né, através do ciclo do Sol, por exemplo, cada vez que o Sol dá uma volta, você tem um ano a mais de vida, nós pensamos que tudo o resto também é linear. Não. Nós temos vários planetas cujo ciclo não é linear. Vou dar um exemplo do Quirón, por exemplo, extremamente não linear, o ciclo do Quirón, né? Tanto que a gente fala os ciclos dos planetas mais distantes um pouco, sempre numa faixa, né, de tempo. Ciclo de Saturno, de 28 a 30, a média, 29 mais ou menos. O segundo ciclo de Saturno, 58 a 60, que geralmente pega no 58 a 59. Geralmente. Oposição de Urano, geralmente pega nos 40 a 42, mas tem gente que pega nos 43, 44 e emenda com a oposição de Saturno. Quem entende um pouquinho de astrologia sabe o que eu estou falando. Então, esses ciclos de planetas de Saturno para frente, eles geralmente, ou o ciclo, o semiciclo, ou um trânsito, um deles passando no Sol, na Lua, no ascendente, em Vênus, eles causam perturbação. Agora eu vou explicar um pouquinho essa história do causam perturbação, porque dá a impressão que é causal, então, né? Eu estou usando o verbo causar, né? Então o planeta tal causa tal coisa. É um jeito de falar. Isso é um jeito de abordar, para ficar mais fácil entender. Isso não quer dizer que o planeta faça. Planetas não fazem nada. Planetas são indicadores. Eles indicam aquilo que está aqui. Porque se nós todos estamos interligados, eles sabem o que nós estamos passando. Eles sabem, eles apontam. O relógio sabe que agora é meio-dia. Sol a pino, quando tem sol, né? Então, ele aponta, né? Os ponteiros estão juntos lá, ele aponta. Mas não é ele que faz o meio-dia. Não é ele que faz o sol ficar a pino. Ele só indica, ele só aponta. Os astros fazem a mesma coisa. Os astros apontam. E se nós formos sábios e quisermos conhecer um pouco mais da natureza, como a gente diz querer, nós vamos olhar para aquilo que os astros apontam, indicam. Então, fases de grandes transformações são indicativas de fazer leitura de mapa. Não só isso, mas fazer psicoterapia, fazer outras terapias integrativas. Trabalhei com isso nos meus 10, 12 anos últimos da Unesp, em Botucatu. Orientei trabalhos com florais, com terapias integrativas, com visões complementares da vida, na busca do quê? Daquilo que a gente chama de saúde integral, que é a base, por exemplo, desse nosso livro aqui, desse nosso livro novo que está sendo lançado. Bom, quem mais devia fazer leitura de mapa? Vamos lá. Quem está buscando se conhecer mais, mas de verdade. Não é aquele conhecimento, eu quero saber alguma coisa que eu não sei, mas eu não estou afim. Se falar para mim de fazer meditação, eu não vou fazer. Se falar para mim de fazer orações de outro tipo, eu não vou fazer. Se falar para mim de ler um livro apócrifo da Bíblia, não vou, porque isso é pecado. Se começar assim, não adianta vir fazer leitura de mapa. Não adianta. Você já coloca uma série de restrições. Olha, não vou sair daqui, não vou fazer tal coisa, não vou mudar meu comportamento, não vou mudar meu pensamento, não vou contra aquilo que eu sempre fui. Não dá para fazer. Não é que não dá para fazer. Dá para fazer. Mas não vai adiantar. É isso. Entendeu? Então, uma leitura de mapa astral para ajudar de verdade é muito mais profundo. Vai trabalhar com a sua psique. Aquilo que está dentro. O mapa é indicativo. Muitos, né, planetas, eles indicam aquilo que está ocorrendo. O drama, que todo mundo tem, passa,
que está ocorrendo com aquele indivíduo naquela fase da vida. Ok? Muito bem. Para quem mais quer leitura de mapa? Para quem entende que a vida é um processo não linear. Eu já falei. A vida é não linear. Ela sobe como se fosse uma espiral, mas ela tem subidas e descidas. Ela faz zigue-zagues. Ela desce, depois ela sobe. Não tem linearidade, a não ser quando você vai reduzindo, reduzindo, reduzindo. Você pega uma curva toda estranha e você vai fazendo um zoom, um pedacinho, 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 e você acha um pedacinho que parece uma linha reta. Já viu isso? Então, aquele pedacinho que parece uma linha reta é o que você tem de linear na vida. Quando você acorda com o mesmo humor que você tem na hora do almoço, o seu humor da manhã é igual ao humor da tarde, é igual ao humor do jantar, é igual ao humor da noite? É? Não é. Não é. Porque nós somos seres não lineares. Ah, mas a minha razão é... Você vive de razão? Sua vida é racional, extremamente racional, materialista? Então, você cabe dentro da ciência clássica desenvolvida nos séculos XVI e XVII só. Não pode trazer nenhum conhecimento de trás. Ah, mas eu sou cristão. Você conhece o cristianismo primitivo que foi desenvolvido nos 3 primeiros séculos? Ou você conhece só a história do cristianismo depois de Constantino, que editou vários livros da Bíblia e cortou vários livros da Bíblia? That's a question. Entendeu? Então, nós queremos ir além. Ah, mas então você sabe tudo? Não. Como é que falava Sócrates mesmo? Só sei que nada sei. Então, quanto mais a gente descobre de uma coisa, a gente vê, nossa, abriu uma porta, abriu uma janela, essa janela abre para o infinito, mas ali já tinha um infinito, e lá também já tinha outro infinito, agora abriu mais um infinito. Pois é, são portas, janelas, que se abrem ao infinito cada vez que a gente mexe num assunto. Isso é vida, isso é infinito de vida. E aí você vê que as dimensões não materiais convivem com as materiais, tanto quanto. São tão importantes ou mais que as materiais. As materiais é só um colapso. É só aquilo que a gente vê, sente, pega, cheira com os 5 sentidos. Mas tem muito além disso. Então, precisa ter uma mente aberta para isso. As pessoas que vêm fazer leitura de mapa e falam assim, eu tenho uma religião. Qual é? A religião X. Nessa religião X eu tenho, sei lá, vou finais de semana nessa religião e tem lá os pastores, os padres, os gurus, sei lá quem, que falam, e eu vivencio isso, e aí eu faço minhas orações de manhã. Quantos anos você tem? Eu tenho 40 e tantos, 50 e tantos, 60 e tantos. Tá, e há quanto tempo você faz isso? Desde a vida toda, desde criança, quando eu fui, meus pais me levaram, não sei o quê. Não está na hora de você mudar um pouquinho? De questionar um pouquinho? Esse Deus permanece do mesmo jeito que você o concebia quando tinha 10 anos? E agora você tem 50 e concebe o Deus da mesma forma? Deus é imutável. Conceitos filosóficos. Símbolos são imutáveis? Metáforas são imutáveis? Parábolas são imutáveis? Palavras são imutáveis? Quando Paulo falava e fala na Bíblia, só você pegar as cartas de Paulo aí, as mulheres fiquem caladas na igreja. É para valer hoje? 2000 anos depois, aproximadamente? Não. Interpretação é conforme o ambiente, o local, a época, a data, o jeito, o costume, o social, o político, o permitido. Nós precisamos fazer uma leitura muito além disso. Ir além significa usar o trans, por isso transdisciplinar numa leitura de mapa. Esse é o tipo de leitura que eu faço, tá? Então, quem não está disposto a quebrar padrões de comportamento, de pensamento, mas de verdade, não adianta fazer leitura de mapa. Mas eu faço tudo certinho na minha vida, eu sou uma pessoa bondosa, eu faço
trabalhos de caridade, eu faço doações mensais, eu vou à igreja, seja ela qual for, eu ajudo minha mãe, ajudo meu pai, ajudo meu irmão, não sei o que, né? Mas eu não consigo um relacionamento adequado. Eu não consigo estar bem com a minha irmã, ou com a minha filha, ou com meu filho, ou com meu vizinho. O que será que eu tenho que fazer? Não que o mapa, a leitura de mapa, vai dar receita. A leitura de mapa não dá receita, ela dá informação para você saber quem é você e para você provocar em si as mudanças necessárias. Que talvez você mudando, você acaba mudando o outro, mas o objetivo é você mudar. Mudar o outro por tabela, caso o outro queira mudar. Você não vai mudar o outro, você muda a si mesmo. Então, é preciso querer fazer essa mudança. Você não adianta fazer leitura de mapa. Senão, se você faz tudo certo, se você está certo, se você já faz as doações, se você já é uma boa pessoa, se você já é educada, se você já é isso, já é aquilo, não tem o que mudar. Então, abertura de mente, a pessoa que fala assim, eu tenho uma mente aberta, ela vem querendo escutar. Ela vem querendo falar, nossa, não tinha pensado nisso. Ou fala aqui na sessão, durante a sessão, ou fala depois quando está refletindo. Mas precisa querer mudar. E quando eu falo mudar, não é mudar de camisa, não é mudar de roupa. É mudar de vida. Mudar de vida, estilo de vida, pensamento, comportamento, hábitos. Tá? O que mais? Precisa conhecer o que é um arquétipo, o que são símbolos, porque a astrologia trabalha com indicativos dos astros, símbolos que os astros estão indicando. Ah, mas símbolo pega? Quanto pesa um símbolo? Como é que tem cheiro, símbolo? Qual é o volume de um símbolo? Se você quiser quantificar tudo, meu caro, não dá para fazer leitura de mapa. Não dá. Outra coisa que não dá, sair de uma leitura de mapa com receita de bolo. Ah, eu vim aqui porque eu não sei o que eu faço da vida. Eu não sei se eu fico nesse casamento ou não sei se me caso com fulano, com a fulana ou não sei se vendo essa casa ou não vendo. Não que a leitura não possa dar indicativos, mas não vai dar a resposta pronta. Leitura de mapa que dá a resposta pronta, para mim, acabou virando um horóscopo, numa escala um pouquinho maior, portanto, um fractal de horóscopo, if I can do that. Entendeu? Não dá para dar uma resposta direta. Você pode tirar uma carta, você pode fazer uma astrologia horária, ver onde está a Lua naquele momento da pergunta, onde está o ascendente horário, etc. Ver como está o mapa daquele momento, para direcionar um pouco. Olha, que tem indicativos disso, indicativos disso, indicativos disso. Agora você vai para casa com essas informações, junta com aquilo que você tem no seu mapa, junta com os trânsitos que você está passando, e você decide o que é melhor. Você decide. Ninguém decide nada por ninguém. Leitura de mapa não é para tomar decisão pelo outro. Se for isso, a pessoa ainda está muito superficial. E é lógico que tem astrólogos que entram nessa e começam a falar que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo, etc. Eu não uso essa linha da astrologia, ok? Para quem mais quer a leitura de mapa? Quem acha que a vida tem muito mais a oferecer do que ofereceu até hoje. Sim. Essas janelas que se abrem, que se mostram, você só vai conseguir chegar nessas janelas se você juntar conhecimentos. Não adianta você só saber de posições básicas do mapa astral, por exemplo, onde está sua Lua, seu Sol, seu Ascendente, sua Vênus, seu Marte, não sei o que, não sei o que. Entendeu? Isso faz parte. Isso é necessário, mas não é suficiente. Quando a gente estuda matemática, quando a gente estuda cálculo, quando a gente estuda álgebra, a matemática, isso tem quem faz cursos de ciências exatas, a física, a matemática, as engenharias, você vê condições necessárias, mas não suficientes.
Um bom astrólogo precisa ter essas condições, elas são necessárias. Você precisa saber o que são os arquétipos de todos os planetas, dos asteroides, pelo menos de alguns, de outros pontos que não são planetas, mas que são importantes no mapa. Mas você precisa ir muito além disso. Você precisa trazer conhecimentos, inclusive de várias pessoas, para você ir digerindo isso, digerindo aquilo, digerindo isso, digerindo aquilo, formando a sua visão, passando a sua visão, sempre como possibilidade. Por isso que a astrologia arquetípica tem muito a ver com a física quântica. Por isso que a gente chama esse conjunto de conhecimentos de astrologia sagrada, porque integra conhecimentos. A astrologia também fala de possibilidades. A astrologia também fala de tendências, assim como a física quântica. É você que escolhe. Quando você escolhe se o gato está morto ou está vivo e abre a caixa, ele está morto ou ele está vivo. Ali colapsou uma das possibilidades. Antes, nós temos uma superposição de possibilidades. É isso que a física quântica fala. Depois que você observa, colapsou, identificou. Assim nós vamos criando a nossa realidade, vamos formando a nossa realidade, assim nós vamos criando o nosso dia, criando a nossa semana, o nosso mês, o nosso ano, conforme aquilo que a gente tem de potencial para usar, sabendo que temos que passar pelos traumas, pelas não linearidades. Então, finalmente, quem quer fazer uma leitura de mapa precisa saber que, assim, nós temos altos e baixos na vida, faz parte. Principalmente os planetas, depois de Saturno, quando eles fazem ciclos, semiciclos ou trânsitos, passam por Sol, Lua, ascendente, etc., eles causam, geralmente, um trauma, que geralmente são crises que nós passamos na vida e que são necessárias. Por isso, nós temos os arquétipos que a psicologia nos traz, que muitas tradições espirituais nos trazem. Eu cito, por exemplo, o Complexo de Jonas, que fala da grande transformação que ocorre em Jonas quando ele pensa que houve uma mensagem divina para ir numa certa direção. Na verdade, aquela mensagem estava falando para ir para outra, mas como lhe convém, ele quer ir para aquela que ele conhece. Ele insiste em ir para aquela que ele conhece. E aí tem toda uma história de uma tempestade no meio disso, dele ser jogado ao mar, dele ser engolido por um grande peixe, por ele ter passado 3 dias na escuridão. São símbolos, são metáforas que acontecem na nossa vida. Todos nós passamos dias de escuridão. Momentos de depressão não é para alguns, é para todos, uns mais, outros menos. E aí a gente aprende o que é a morte, processos de morte, pelos quais morte física todos vamos passar. É preciso ir aprendendo através dessas mortes que acontecem na nossa vida, em qualquer área. Isso é metáfora a ser usada. O Cristo falava disso. Não vou dar sinal nenhum para vocês, a não ser o sinal do profeta Jonas. Ele estava se referindo lá à metáfora do Jonas. As histórias não são histórias, são metáforas, que, na verdade, são muito mais fortes e valiosas do que histórias. Porque se fosse só uma história, era um fato que a gente poderia esquecer. Mas como são metáforas, elas vêm para a nossa vida. Elas fazem parte da nossa vida. E ai de nós se não o entendemos. A astrologia ajuda a gente a entender esses processos dolorosos. Porque só com essas dores a gente cresce, a gente evolui. Não tem como fazer processos de iniciação na vida, ou seja, subir de nível, sem processos dolorosos. No pain, no gain, diz um ditado conhecido americano. Sem dor, não tem ganho, não tem crescimento, não tem avanço. Aquele que tem uma vida aparentemente maravilhosa, tudo linear, tudo bonitinho, estudou, escola boa, depois conseguiu um bom emprego, depois se casou, tem um casamento estável, bom, bonito, gostoso, tem tantos filhos, os filhos todos são bons e vão à igreja e frequentam tal lugar, e ele é uma pessoa de bem. Gente,
Gente, não, a astrologia não fala disso. A astrologia fala de vida de verdade. Ah, mas a astrologia é pessimista, então? Não. É achar o otimismo dentro desse realismo. Então, eu diria que o objetivo é ser um otimista realista. O complexo de Jonas existe. Nós vamos passar por períodos de escuridão na vida, sim. O que nós precisamos aprender é como, e que isso é necessário. O Cristo não teve que ficar 3 dias no ventre da terra, morreu, foi sepultado, para depois, no domingo, ressurgir. É o mesmo símbolo de Jonas. 3 dias no ventre do grande peixe. Por que tem isso? Por que Buda ficou tanto tempo antes de chegar à iluminação? Nesse tanto tempo de purificação que ele ficou na sombra da árvore, ele ficou bonitinho, andando com os filhos, levando para cá e para lá. A vida era normal, perfeita, sadia, bonita, cor-de-rosa. Períodos de iluminação é para quem quer aprender a viver de verdade. A astrologia sagrada ajuda nesse processo. Então, leitura de mapa é para esse tipo de pessoa. São pessoas que realmente querem se conhecer mais, querem buscar mais e vão em busca de si mesmos. Eu faço leituras de mapa, aqueles que tiverem interesse podem fazer contato comigo. As sessões são sessões de terapia astral. Pessoas que quiser faz uma só, pessoas que quiser faz várias sessões de terapia astral. Tem vários clientes que fazem sequências de sessões até entender um tanto do seu processo. Ok? Obrigado, até a próxima.